dois, três e... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ana e hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de dois caminhos que, a depender de qual você escolher, você irá colher as bênçãos, você irá receber as bênçãos ou a maldição do Senhor. E essa passagem, ela está em Jeremias 17. A partir do versículo 5 ao 10. E eu quero compartilhar com você essa mensagem e meu desejo é que o Senhor possa falar com você mais profundo da tua alma e que você seja beneficiado, tá, com essa palavra nesse dia. Então eu vou começar aqui. Jeremias 17, capítulo 5, diz o seguinte: O Senhor Deus diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Vou ler mais uma vez. O Senhor diz: Eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. Gente, olhem só o perigo que é de nós colocarmos a nossa confiança nos seres humanos, nas pessoas. Quando ele fala que seres humanos, fracos seres humanos, engloba todo mundo. Eu colocar a minha confiança na minha mãe, no meu pai, no meu marido, sabe? Em algum órgão público ou em algum funcionário público. O Senhor não quer isso. Ele já diz claro: se você se afastar de mim e colocar sua confiança nas pessoas, eu me afastarei de você e você será amaldiçoado. Então aqui o Senhor já é um alerta, o Senhor está nos advertindo que se isso acontecer, nós receberemos a maldição. E mais embaixo, no versículo 6, ele diz assim: ele é como uma planta do deserto. Ele está se referindo a essa pessoa que se afastar dele, ele será como uma planta do deserto, que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, e nada de bom acontece com ela. Então, olha, gente, olha como que isso é tão sério. Primeiro ele diz: ei, se eu ou se você escolhermos nos afastar do Senhor, escolhermos a confiar nas pessoas e tirar nossa confiança do Senhor, nós iremos crescer, nós seremos como uma planta no deserto. Vai crescer na terra seca, no chão salgado, onde nada vai crescer. Se eu tirar minha confiança do Senhor e colocar nos homens, nada vai crescer na minha vida. Nada. E nada de bom acontece com ele. Além de eu não crescer, de eu não evoluir, de eu não prosperar, de eu não frutificar, porque não tem como você frutificar no deserto, nada de bom vai acontecer comigo. Eu não terei novidade de vida. Eu não terei, como eu posso dizer, eu não terei a graça do Senhor. Eu não terei, como eu posso dizer, eu não receberei a direção do Senhor. Eu não receberei as bênçãos, eu não receberei a direção. E por que o Senhor fala isso, gente? Por que o Senhor traz essa mensagem para nós, para nos instruir? Porque o Senhor sabe da nossa natureza humana. A natureza humana, ela é má, ela é falha, ela é infiel. A natureza humana, ela visa os seus próprios interesses. Essa é a natureza humana, entre outras coisas. A natureza humana, ela busca o seu próprio bem, a sua satisfação.
O Senhor não. O Senhor, Ele olha para nós com um olhar de misericórdia. Ele olha para nós e Ele já sabe todo o caminho que Ele tem feito para nós. E isso eu só vou viver isso se eu confiar no Senhor, se eu estiver pronta para ouvir e praticar aquilo que Ele quer que eu faça. Agora, olha que interessante. No versículo 7, ele diz assim: mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Então ele diz: aquele que confiar em mim será abençoado. Eu serei abençoada se eu confiar no Senhor. Você será abençoado se você confiar no Senhor. E eu quero também aqui dar uma pausa aqui e eu quero compartilhar com você algo que aconteceu comigo quando eu confiei no Senhor. Isso foi na época da Covid ali, E eu já tinha pedido uma tia, e isso foi em fevereiro, quando chegou em quando chegou em julho, a minha mãe e o irmão dela pegaram, e os dois foi internar. E nesse período a gente não podia visitar e nem nada, e minha mãe foi para um hospital, depois eles levaram ela para outro, mais aqui perto de Belo Horizonte, e eu fiquei assim com o coração muito aflito, que eu sabia, minha mãe é obesa, eu sabia que se eles entubassem minha mãe, era certeza que minha mãe ia falecer, minha mãe não ia voltar. E nisso minha filha era bebezinha ainda, e eu fiquei atribulada em casa. E eu comecei a pensar. E eu comecei a dar vida àquilo que não era como se fosse. E eu comecei a declarar dentro de casa, todo dia. Desde quando minha mãe entrou naquele hospital e internou, todos os dias. Então, gente, todos os dias eu começava a declarar dentro da minha casa. E antes de eu começar as declarações, eu falei assim: Senhor, eu não posso ir lá. Mas o Senhor pode ir lá. Então, Pai, envia o teu anjo lá. Não permita que eles entubem minha mãe. Foi isso, gente, que eu falei. E logo em seguida eu falei assim: está feito, eu creio, Senhor, que o Senhor livrou. E nisso eu comecei, isso já era por volta ali de 8 e pouca da manhã. E eu comecei a declarar: Senhor, obrigada por ter guardado e livrado minha mãe. Obrigada, Jesus. E nisso passou-se os dias, agora eu não lembro, não me recordo quanto tempo minha mãe ficou ali. E, enfim, quando minha mãe voltou para casa, né, para casa dela, e que eu tava conversando com ela, ela contou que quando ela chegou ali naquele hospital, quando eles transferiram ela, eles queriam entubar ela. E minha mãe conta que ela bateu a mão nesse negócio e caiu, e eles vieram com o outro, até começaram a colocar nela. Só que ela relata que por trás de todos que estavam ali, enfermeiros, médicos, veio uma pessoa vestida como esses médicos, e essa pessoa virou para eles e falou assim: pode tirar, não vai entubar ela, que ela está ficando roxa. Aí nisso, todos eles pararam, todos eles retiraram, né, o que eles estavam começando a colocar nela. Aí, depois de alguns dias, minha mãe perguntou para uma moça, uma enfermeira, que chama Maria Eduarda, e falou assim: Maria Eduarda, que médico foi aquele que falou que não era pra mim entubar e tal? Aí a moça perguntou à minha mãe como que era. Aí minha mãe falou: tinha um cabelo escuro, que era assim, assim, assim. A moça falou assim: não, dona Edileuza, aqui não tem ninguém com essa característica que a senhora falou. Aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça, mas como que não tinha? Quando minha mãe contou isso, depois de um tempo, eu comecei a chorar. Gente, eu chorei de gratidão ao Senhor, porque eu sabia que naquela hora que eu estava orando, o Senhor me ouviu, porque a minha confiança estava no Senhor, e Ele enviou um anjo lá e livrou a minha mãe de ser entubada. Então, assim,
como que é gratificante você confiar no Senhor e saber que Ele está no controle de todas as coisas e que, se for da vontade dEle, igual foi, Ele livrou minha mãe. E eu não tenho só esse testemunho, tem vários, mas eu posso dizer para você, vale muito a pena a gente confiar no Senhor. Em todo o tempo que eu depositei minha confiança no Senhor e que eu descansei no Senhor, o Senhor me livrou. O Senhor me deu um refrigério, me deu uma direção. E olha que interessante o que o Senhor fala. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim. Aquele que tem em mim o Senhor. Aquele que tem fé em mim, o Senhor. Essa pessoa que confiar no Senhor, ela é como a árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ela não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ela não se preocupa, continua dando frutas. Aí o Senhor, mais adiante, o Senhor fala, no 10, estou pulando o 8 para o 10. Eu, Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. Então, primeiro o Senhor deu os 2 exemplos. O que acontece com a pessoa que o abandona, será amaldiçoado. E o que acontece com a pessoa que confia nele, que será abençoado, que dará frutos, que se vier o calor não vai ter medo, se vier a não chover, ela não se preocupa, pois ela vai continuar dando fruta. E mais para frente, para concluir, o Senhor ainda falou assim, eu, o Senhor, examino os corações. Ele examina os pensamentos e põe à prova os corações. E Ele vai tratar cada um de nós conforme a minha maneira de viver. Então o Senhor diz, olha, eu vou tratar você de acordo com a sua maneira de viver. Se você escolher andar comigo, confiar em mim, se afastar dos maus caminhos, eu te abençoarei. Agora, se você escolher afastar do Senhor, confiar nos seres humanos, falhos, fracos, mentirosos, o Senhor vai te amaldiçoar. E você não vai ter o favor do Senhor. Só tem o favor do Senhor aquele que confia no Senhor e põe em prática tudo aquilo que o Senhor quer que você faça. E o Senhor vai te tratar de acordo com a sua maneira de viver. De acordo com as suas escolhas. Você escolheu, você está vivendo bem, você está vivendo mal. O Senhor vai te abençoar de acordo com isso. Ele vai te tratar de acordo com as suas escolhas. De acordo com o que eu faço, de acordo com o que você for fazer, o Senhor vai te tratar da mesma forma, da forma que você merece, da forma que você escolheu viver. Então não adianta você achar que vai andar no caminho que não agrada ao Senhor e vai receber bênçãos. Não vai. Não adianta você achar que vai deixar de confiar no Senhor se você o abandonar e não confiar nele, confiar nas pessoas. Você não vai colher bons frutos. Mas, se você confia no Senhor, se você coloca o teu coração para confiar no Senhor, o Senhor irá te abençoar. Em todos os teus caminhos você será abençoado. Todos os teus caminhos.
Você não será abalado. Você andará seguro. Você será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Você dará o seu fruto na estação própria. Pois tudo tem um tempo do Senhor. Tudo tem um tempo. Então aqui eu encerro e falo para vocês. Confiem no Senhor. Não importa, independente do que você está passando. Se você desviou daquilo que o Senhor quer que você faça. Gente, aqui eu não estou falando de igreja, de igreja eu sei que somos nós. Mas a igreja que eles colocam nomes aí, que são várias, das religiões. Se eu não me engano, acho que são mais de 6.000, não sei. Mas, não tenho certeza se é esse número. Eu não falo disso. A gente precisa do Senhor. A gente precisa do Espírito Santo para nos conduzir. A gente precisa meditar na palavra. O Senhor fala com a gente. Jesus falava que as pessoas pereciam por falta de conhecimento. Quando eu estava nesses lugares, eu tinha outra Bíblia, ela era toda marcada. E eu era nova convertida. Eu lia, quando eu chegava nesses lugares, era o contrário daquilo que eu li. Eu falei, opa, mas isso está errado. E nisso o Senhor foi abrindo os meus olhos até eu entender que eu precisava estar no Senhor. Eu, direto, porque Jesus já fez isso por mim. Não preciso de ninguém. Preciso de Jesus. Ele é o nosso intercessor. Então, quando eu falo se achegar ao Senhor, confiar no Senhor, andar nos teus caminhos, andar nos teus caminhos, andar nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é leve. O Senhor, Ele é bom. O Senhor, Ele não me trata com religiosidade. O Senhor não me trata com indiferença. O Senhor, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele te conhece e Ele escreveu. A Bíblia fala que Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Então é tempo. Se você parou de confiar no Senhor, é tempo de você voltar a confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. E Ele endireitará os teus caminhos. Confia somente no Senhor. E essa mensagem que eu quero deixar aqui, que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja em todos os teus caminhos. E fiquem com Deus. E que essa mensagem ela possa entrar no teu coração e frutificar. Beijo! Até o próximo vídeo.